Bom, gente, então para terminar essa primeira aula, nós vamos falar sobre continuidade. E vocês vão ver que praticamente todos os resultados que eu vou listar a seguir são os mesmos resultados já conhecidos para funções de uma variável real, apenas trocando o x por z. A começar pela definição, certo? Então, uma função f é contínua em um ponto z0 se aquelas três condições que nós já sabemos do caso real. Então, primeira coisa, f está definida em z0, existe o limite de f de z quando z tende a z0, e esse limite é exatamente o valor da função em z0, certo? Mesma definição de sempre. Ok, então como consequência de um dos teoremas que a gente viu lá dos limites, das propriedades dos limites, nós temos que, dadas duas funções contínuas em um mesmo ponto, são contínuas em um mesmo ponto z0, então a soma, claro, e a diferença dessas duas funções são contínuas em z0, o produto também é contínuo em z0 e o quociente é contínuo, desde que, claro, g de z0 não se anule. Certo? E também a composição de funções contínuas é contínua. Certo? Então, aquela história, né? Vamos lá. F contínua em z0. G contínua em w0, que é f de z0. Então, G composta com F é contínua em Z0. Tudo isso segue lá dos teoremas de propriedades dos limites que nós já definimos e já falamos anteriormente. Ok, então outra propriedade semelhante ao caso real é a seguinte. Então, se nós tivermos uma função f contínua em z0 e f de z0 não se anula, então f não se anula em uma vizinhança de z0. Então, f de z é diferente de zero para todo z em uma vizinhança de z0. Assim como no caso real também. Certo, gente? Então agora eu vou falar bem rapidamente sobre sequências de números complexos. Bom, então, dada aqui uma sequência Zn, nós vamos dizer que essa sequência tem um limite, certo? Então, Zn converge para Z, o limite da sequência Zn é um número complexo Z, se, mesma história, para todo epsilon existe um N, tal que, então, a distância de Zn a Z é menor que epsilon para todo nzinho maior que este dado nzão.
certo? Então, a gente diz que nesse caso, essa sequência converge. Podemos escrever também limite de Zn, quando n tende a infinito, isso é igual a z. Certo? Então, o que ocorre é que, sendo cada Zn um número complexo, ele pode ser escrito da forma xn mais yn. E o limite, que é o número complexo z, é da forma x mais y. Certo? Então, Zn tende a z, se somente se a sequência de números reais xn tende ao número real x e a sequência de números reais yn tende a y. Isso é um teorema. Vou deixar a demonstração de exercício para vocês. Mas então, o que ocorre é que nós, na prática, podemos separar, né? Então, podemos, ao calcular, então, o limite de uma sequência de números complexos, a gente calcula o limite da parte real, mais i vezes o limite da parte imaginária. Bom, gente, então o que acontece é que com esse resultado, todas as propriedades de sequências de números reais são transportadas para sequências de números complexos e todas as propriedades topológicas que são expressas, né, através de sequências de números reais são trazidas também para o plano complexo. Como nós vamos ver, então eu vou colocar aqui alguns resultados sem demonstração, mas para a gente ficar com o texto completo, tá? Ok, gente, então nós dizemos que um subconjunto S dos números complexos é fechado se e somente se o quê? Então, para qualquer sequência Zn, onde cada Zn está em S, tá o quê? Então, limite, tá o quê? Essa sequência converge para um certo número z, então z também é um elemento deste conjunto. Então, nesse caso, nós dizemos que z é um ponto de acumulação de S. Bom, outra definição que é igual ao caso real é a definição de uma sequência de Cauchy. Então, uma sequência de números complexos é uma sequência de Cauchy se para todo epsilon existe um n tal que módulo de Zm menos Zn seja menor que epsilon se n e m forem maiores ou iguais a n. Certo? Relembrando, nós dizemos que um espaço métrico é completo se toda sequência de Cauchy converge e obtemos então o resultado que C é completo. Tá ok? Então, isso vem do fato de que podemos escrever Zn como xn mais i, yn,
e que R é completo. Então, se Zn é uma sequência de Cauchy, essas duas sequências reais que aparecem aqui, Xn e Yn, são sequências de Cauchy. Como R é completo, essas duas sequências convergem e, portanto, a sequência Zn converge. Tá bom? Certo, gente. Então, outro resultado que nós temos, cuja demonstração também fica de exercício, é a seguinte. Então, uma função f é contínua em Z0. Z0 aqui é um ponto de um conjunto S. Se somente se o limite de f de Zn é exatamente f de Z0 para qualquer sequência Zn que tende a Z0. Para qualquer sequência Zn que converge para Z0. Tá legal? E por último, nós temos o seguinte resultado. Seja f uma função que é contínua em uma região R fechada e limitada. Então, o que vocês acham que deve acontecer? Exatamente. Essa função f é limitada dentro dessa região. Certo? Então, ok. Função f é limitada para todo z em R, e esse máximo é atingido em algum ponto. E o módulo máximo é atingido em algum ponto. Então, para algum z em R. Tá legal? Bom, deixo a demonstração como exercício. Há duas maneiras de fazer, usando sequências, ou então observando, como faz o livro, que a nossa função f de z é da forma u de xy mais iv de xy, e que, portanto, a função módulo de f de z, perdão, é raiz de u ao quadrado xy mais v ao quadrado xy. Tá legal? E essa função aqui é uma função contínua de duas variáveis reais. E aí, usando essa propriedade para funções de variáveis reais, nós obtemos essa propriedade para a função f. Tá legal? Então, aqui eu encerro essa aula de limites e continuidades, uma aula muito expositiva, mas nós estamos colocando os tijolinhos para depois podermos usar todas essas propriedades sem medo de ser feliz, certo? E a parte divertida começa a aula que vem, quando vamos falar de derivadas de funções complexas. Então é isso, queridos, um abraço e bons estudos.